Escobar com os brasileiros aqui, e bom demais é ter jogo todo dia também na Copa do Mundo. Inclusive ontem teve Holanda e Japão, um jogo complicado para a Holanda, e a gente vai mostrar para vocês agora como é que foi essa partida, então se liga aí. As substituições do técnico Ronald Koeman fizeram a Holanda recuar demais. Claro que é o primeiro jogo, primeira rodada e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que ao longo do dia a gente foi tentando entender de que maneira a seleção brasileira, e quando eu digo a seleção eu falo internamente, o staff de Ancelotti, Rodrigo Caetano, a diretoria executiva, os jogadores, enfim, de que maneira o contexto seleção brasileira entendeu essa estreia. Houve um entendimento de que o Brasil não entrou em campo nos primeiros 30 minutos de jogo, de que o Brasil realmente achou um gol ali com o Vinícius Júnior, e que a partir da primeira parada técnica, ou parada para hidratação, em que hoje é uma parada técnica, o futebol hoje ele vive em 4 quartos, né, como se fosse o basquete, né, em tempos de 25 minutos, porque tem um momento ali em que o treinador consegue, à beira do campo, reajustar as coisas. A partir daquele momento, o Brasil entrou no jogo. De uma forma melhor que o Marrocos, de uma melhora substancial, até quando eu falei que o Brasil melhorou um pouco no segundo tempo com a entrada do Luiz Henrique, teve um comentário aqui num dos vídeos que falou assim, pô, melhorou como se o Marrocos continuou... Quando eu digo melhor, eu falo melhor em relação a ele próprio, não que o Brasil tenha melhorado em relação ao Marrocos ou tenha melhorado muito, não foi isso. O Brasil melhorou em relação a ele, porque não estava jogando absolutamente nada no primeiro tempo. Mas o entendimento interno é de que os primeiros 25, 30 minutos não foram o Brasil. Não foram o Brasil. E de que, a partir de agora, você tem margem para melhorar. Sabe aquela história de que pior que tá não fica? De que a estreia ela foi tão ruim que não tem como piorar. Porque se piorar, a gente vai cair na fase de grupos. Então, existe o entendimento de que o Brasil tem margem para crescer. Tá? Tô falando de informações internas, de que provavelmente a gente vai ver, se o Brasil chegar até a final, talvez a gente veja 8 escalações diferentes. E que nessa fase de grupos é provável que a gente veja 3 escalações diferentes. Porque depois dessa estreia, a tendência é que ele mude muita coisa. Houve um entendimento de que o Danilo jogou 45 minutos só, tá? Vou fazer esse registro. Eu não sei, porque eu quero dizer que eu não sei se ele começando, se a intensidade dele nos 90 minutos seria a mesma. Mas houve um entendimento de que ele entrou muito bem, de que o Ibáñez e o Douglas Santos foram escolhidos pelo calor, pela intensidade de jogo e pelo adversário. Carlo Ancelotti tem essa característica de escalar o seu time de acordo com o adversário. Então ele usou esses laterais nesse jogo especificamente por conta disso. Ele usou o Igor Thiago para fazer uma pressão, que a gente já falou aqui no vídeo pós-jogo, que não funcionou. E a partir de agora a tendência é ele modificar. Inclusive, a projeção para o jogo contra o Haiti indica o Luiz Henrique, o time do segundo tempo. O Luiz Henrique pelo lado direito, o Vini pela esquerda, o Matheus Cunha atrás do 9 e o falso 9 sendo o Rafinha. Em que eles trocam, na verdade, né? O Rafinha pode cair por dentro e o Matheus Cunha pode ser o centroavante e voltando também para construir. Quando o Brasil é atacado, ele fecha o lado esquerdo e aí você tem o Rafinha fechando o lado direito com o Luiz Henrique, ou o contrário, né? O Luiz Henrique também acaba descendo o corredor para liberar Rafinha e Vinícius Júnior. O fato é, esse time que pode ou deve começar contra o Haiti, a gente vai falar sobre ele ao longo da semana, era basicamente o que a gente imaginava na estreia. E aí ele foi mudando, foi indicando o Lucas Paquetá por ali. A presença do Igor Thiago foi uma completa surpresa, né? A gente não imaginava, né, que ele pudesse estrear na Copa do Mundo, um cara que chegou tão depois no ciclo. E aí o grande pecado do Carlo Ancelotti são 2, na verdade, né? O primeiro é que ele tinha uma ideia e simplesmente ele acabou sacrificando o entrosamento do time, uma possibilidade de você ter uma conexão maior entre os setores, colocando em campo um time que nunca tinha entrado em campo. Isso para mim foi absurdamente o que ele fez. Numa estreia de Copa do Mundo, você simplesmente jogar
jogadores ao léu dentro do campo, mesmo que ele tenha treinado por alguns dias, e esperar que eles fossem dar resultado. E aí quando a gente enfrenta uma equipe que trabalha mais tempo, que joga mais tempo junto, que tem um coletivo melhor, a gente viu o que aconteceu. Então a nossa preocupação, ela existe, ela é grande, mas internamente, e aí eu linko, né, informação com opinião. A informação é de que o Brasil começou mal, mas que ele tem uma margem para crescer. E aí vem o meu esforço para ser otimista. Porque, caramba, é só nisso que eu posso me apegar. Porque a estreia foi muito ruim. Muito ruim. O Marrocos não criou tantas chances claras de gol, o Alisson não fez tantas defesas assim, mas é exatamente por isso, né? Uma seleção mais qualificada criaria muito mais chances, pelo controle de jogo que Marrocos teve. Essa indicação para o segundo jogo com esses jogadores me preocupa também. Porque para mim a solução não está em Matheus Cunha, não está em Rafinha, não está em alguns desses jogadores, não está no Lucas Paquetá. E aí vem o maior de todos, né? O maior erro capital de Carlo Ancelotti. Eu não sei o que o Endrick pode fazer na Copa do Mundo. Eu não sei. Mas eu tinha uma ideia do que o Lucas Paquetá poderia fazer. Eu tinha uma ideia do que o Rafinha poderia fazer, ou deixar de fazer. Eu tinha uma ideia do que o Igor Thiago poderia fazer, ou não fazer. Agora o Endrick, eu não sei o que ele pode fazer. O que eu sei é que sempre que ele entrou, ele correspondeu. Seja começando, seja com poucos minutos, seja com muito pouco tempo. Mesmo na fogueira. Do tipo, moleque, quero ver se você é bom mesmo. Vai lá e entra e resolve. E faltando 5 minutos, ele ia lá e resolvia. O Endrick, ele sempre furou a fila de todo mundo. Ele sempre quebrou protocolos. Ele sempre contrariou as estatísticas. Ele sempre foi o time que o jogador que não respeitava muito o tempo. Porque os desiguais, eles não respeitam o tempo. Os diferentes, eles têm um tempo diferente. Eles trabalham em outra rotação. Eles têm uma outra atmosfera, uma outra aura, como a gente brinca, em relação ao Endrick, pela idade que ele tem, né? Ele farma a aura toda vez que ele entra em campo. Então, quando você tem um jogador assim, você não ignora. Você não pode desprezar. Você não pode desconsiderar. Você não pode fechar os olhos, porque isso custa caro. Carlo Ancelotti, se ele não se render, se ele for teimoso a esse ponto, nós de novo, não é que a gente vai perder a Copa do Mundo, porque hoje a gente nem coloca essa possibilidade, mas a gente vai passar vexame, a gente vai passar vergonha. Se o Brasil não colocar Endrick para jogar, eu não sei se a gente não vai ser eliminado de qualquer forma e se a gente não vai sofrer com o Endrick. Eu não sei, mas eu tenho certeza que sem ele vai ser bem mais difícil. Bem mais difícil. É por isso que eu entendo o clamor de alguns pelo Neymar. Porque o Neymar, tecnicamente, sabemos, é o jogador mais diferente que temos. Mas hoje o Neymar, eu não posso contar com ele. Ele vai começar a trabalhar com bola para quem sabe jogar alguns minutos contra o Haiti. E talvez contra a Escócia. E quem sabe no mata-mata. O Endrick, ele tá assim, ó, na beira do campo. Ele tá alongando, ele tá concentrado, ele já tá com a chuteira calçada. E o cara não coloca ele. Então, isso eu não consigo entender. Isso eu não consigo concordar. Em você preterir o Endrick em relação a Matheus Cunha, a Igor Thiago, por mais compromisso tático que eles tenham, por mais qualidade que eles tenham no sentido coletivo, você não pode menosprezar o diferente. Você não pode menosprezar aquele jogador que vai quebrar o paradigma do teu jogo. E é isso que o Endrick faz. Onde ele tá, ele pega a bola e ele vai para dentro do gol. Talvez seja medo disso acontecer, mas eu não consigo acreditar nisso, porque o Carlo Ancelotti é tão experiente e ele quer ganhar uma Copa do Mundo, eu tenho certeza que ele quer. E como é que você ganha uma Copa do Mundo? Como é que você ganha jogos? Você tem que ter os melhores. Não os melhores para você, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. O melhor para o time.
O cara que vai resolver o teu problema. Não tem explicação. De verdade, gente. Não tem explicação. Talvez se o Brasil tivesse vencido, a gente estaria aqui com outro discurso, mas... a questão é que não venceu, não jogou bem, e quem ele escolhe não resolve. E esse menino sempre resolveu. No Palmeiras, desde os 15 anos, 16, quando ele assina o primeiro contrato profissional, e tinham calma com ele, tinham cautela com ele, e ele dizia, eu não quero calma, eu não quero cautela, eu quero vestir a camisa do Palmeiras e eu quero ser campeão brasileiro. Eu quero jogar uma Libertadores. Eu quero ser campeão antes de ir embora. Era isso que o Endrick falava. Falava no campo, inclusive. E é o que ele está fazendo na seleção. E, pô, o Ancelotti foi resistente até o último instante para levar o guri. Levou. Vai fazer isso? Vai fazer essa birrinha de deixar no banco? Que isso, Ancelotti? Você é um cara experiente, vitorioso. Você reconhece o talento jovial brasileiro? Ou tem alguma coisa muito estranha nisso tudo, que eu não sei o que é, ou ele vai precisar se convencer logo, logo, para não pagar um preço muito alto. E aí, essas coisas, em Copa do Mundo, elas entram para a história. Ele já renovou o contrato dele até 2030. Fala, fiel torcida. A notícia que movimenta os bastidores do Corinthians é sobre uma possível negociação envolvendo o atacante Roger Guedes. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., o clube paulista tem interesse no jogador e já estaria avaliando uma possível investida para trazer o atleta de volta. Roger Guedes é um nome que agrada bastante dentro do Corinthians, principalmente pelo seu estilo de jogo, pela capacidade de decidir partidas e pela identificação que criou com a torcida durante sua passagem pelo clube. O atacante deixou uma marca importante, sendo um dos principais jogadores do elenco em sua época, com gols, assistências e muita participação ofensiva. A diretoria do Corinthians entende que o elenco precisa de reforços de peso e vê em Roger Guedes uma oportunidade de elevar o nível do time. O jogador chegaria com status de titular absoluto, sendo uma peça importante para o setor ofensivo e podendo ajudar o clube em busca de melhores resultados nas competições. O interesse também passa pelo desejo da comissão técnica, que busca jogadores com qualidade e experiência para formar um time mais competitivo. Roger Guedes tem características que agradam bastante, como velocidade, finalização e a capacidade de atuar em diferentes posições do ataque. A intenção do Corinthians, ainda segundo as informações, seria oferecer um contrato de 3 anos ao jogador. A ideia é construir um vínculo longo, dando segurança para o atleta e permitindo que ele seja uma das referências do time dentro de campo. A torcida corintiana, claro, já começa a se movimentar nas redes sociais com a possibilidade de um retorno. Roger Guedes sempre teve uma relação forte com a Fiel, e uma volta do atacante certamente causaria muita expectativa entre os torcedores. Mas vale lembrar que uma negociação desse tamanho envolve muitos detalhes, como valores, salário, situação atual do jogador e o acordo entre todas as partes. O Corinthians segue analisando o cenário e tentando avançar nas conversas para saber se existe a possibilidade real de contar novamente com o atacante. Caso o negócio avance, Roger Guedes chegaria para ser um dos grandes nomes do elenco e reforçar um setor que o clube considera fundamental. A Fiel agora acompanha cada capítulo dessa história, esperando novidades sobre essa possível volta. Será que Roger Guedes vai vestir novamente a camisa do Corinthians? A torcida aguarda ansiosa pelos próximos passos dessa negociação. Fica ligado porque qualquer novidade a gente traz em primeira mão para vocês. Vai, Corinthians!